Olá pessoal, tudo bem? Sou o Leonardo do Sensor Geográfico. Há algumas semanas atrás eu tive, dentro da mesma semana, duas colegas de trabalho me procuraram com a mesma dúvida, que era como obter os vértices, as coordenadas dos vértices de um polígono utilizando o ArcGIS. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse tutorial. Me acompanha aqui então. Então eu estou na janela do ArcGIS, né, aqui do ArcMap. Eu já estou com um polígono carregado aqui de exemplo para a gente fazer essa tarefa. Então quais são os passos que a gente vai seguir para obter as coordenadas dos vértices desse polígono? Esse polígono aqui pode verificar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices para ele. Então, beleza. O primeiro passo que a gente deve fazer é verificar se tem a existência de nós falsos nesse polígono. Porque se eu tiver, ele vai gerar coordenadas que não vão ser úteis para o meu trabalho, só vai estar dificultando. Então, para eu fazer isso, eu vou abrir para edição e vou dar 2 cliques no meu polígono. Ele vai me mostrar os vértices que eu tenho nesse polígono. Observa aqui, ó, que para esse caso eu tenho 1, 2, 3 vértices que são falsos. Porque eu sei que para esse polígono meu eu não tenho esses vértices aqui no meio das linhas. Apenas aonde eu tenho a mudança de direção da linha, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses vértices. Botão direito, deletar vértice. Então eu vou apagar esses vértices aqui que são vértices falsos. Mas importante, você tem que ficar atento aos polígonos do seu trabalho, porque de repente esses vértices que tem no meio de uma linha, no seu polígono eles não são vértices falsos. Então cada um tem que ficar atento ao dado do seu trabalho, se tem ou não a ocorrência de vértices falsos. Se você tem esse vértice falso, a primeira coisa é apagar esses vértices para não criar coordenadas erradas no trabalho. Então apaguei aqui os meus vértices falsos, vou salvar esse polígono e fechar ele de edição. Beleza, agora então vamos começar com as etapas que a gente vai seguir para obter as coordenadas dos vértices. Então depois de apagar os nós falsos, eu preciso converter esse polígono para linhas. Então a gente vai usar a ferramenta que é dividir a linha no vértice. Então tá aqui, ó, no Data Manage Tools, Features, Split Line at Vertices. Eu vou colocar aqui o meu polígono. E vou salvar ele com um nome aqui, né? Eu vou usar o mesmo nome da ferramenta para ficar fácil de lembrar. Desligar aqui o polígono, beleza. Ó, agora então eu tenho aqui as linhas desse polígono. Aí o que nós vamos fazer? Mais um processo de correção ou de verificação antes de seguir para o próximo passo, que é, eu quero verificar se todas as linhas desse polígono estão na mesma direção. Então vamos clicar aqui 2 vezes sobre a linha e mudar o visual dela aqui, ó, para seta para o fim. Ó, então observa aqui que eu estou vendo que todas as linhas estão seguindo a mesma direção. Caso você tenha linhas que estão seguindo, que está com o sentido invertido, tem que fazer essa correção utilizando aqui a ferramenta de edição. Tem um outro vídeo aqui no canal do Sensor Geográfico que eu já mostro como fazer isso. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso alguém precise utilizar. Então vamos seguir. Então agora que eu já fiz o meu, conferi que as linhas estão
tudo no mesmo sentido, o próximo passo é eu gerar os pontos de cada vértice que eu quero, utilizando a ferramenta que é Feature Vertices to Point. Então, essa ferramenta fica aqui, né? Data Manager Tools, Feature Vertices to Point. Então, ele vai converter cada vértice para um ponto. Então, vou selecionar aqui o arquivo de linhas, vou dar um nome aqui, que é Vértices to Point. E aqui eu tenho que selecionar quais pontos que eu quero. Então ele tem aqui algumas opções, ó, todos os pontos, ponto do meio, ponto do começo, ponto do fim. Então a gente vai selecionar o ponto inicial de cada linha. Então no começo de cada linha ele vai marcar ali aquele vértice. Ok, gerou aqui para mim. Vamos aumentar um pouco essa bolinha aqui para ficar fácil de ver. Então tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vértices ele gerou para mim. E o que eu preciso fazer agora? Então, vou abrir minha tabela de atributos. Ó, observa aqui que eu não tenho nada de informação nessa tabela de atributos. Se você quiser manter um controle maior ao longo do processo, julgar que depois você pode precisar dessas linhas e desses pontos para associar com outra camada, eu aconselho a criar um código para cada linha. Assim que você gerar as linhas, converter para linhas, cria um novo campo na tabela e cria um código ali, né, um número sequencial mesmo, para ele numerar cada uma das linhas, que aí fica fácil para depois você precisar fazer um join dessas linhas com os pontos que você vai criar mais à frente. Joia? Então, tá aqui os meus pontos, né? E agora eu preciso das coordenadas desses pontos. Como que a gente faz? Utilizando a ferramenta de adicionar coordenadas x e y. Também fica no Data Manager Tools, Features, adicionar coordenadas x e y. Basta eu vir aqui, selecionar a minha camada de pontos e dar um OK. Observa aqui, ó, na minha tabela de atributos que ele já veio aqui e já gerou ponto X e ponto Y com base no sistema de coordenadas que eu estou utilizando no meu projeto, né? Que no meu caso aqui, se eu olhar nas propriedades, eu vou verificar, ó, que é o Sirgas 2000, zona 23S. Espero que esse passo a passo possa te ajudar no seu trabalho. Obrigado por ter acompanhado, um abração e até a próxima.